A terceira temporada de One Punch Man finalmente chegou. Depois de ter acabado com aquela centopeia gigante, agora uma nova ameaça apareceu. Mas não tem problema, afinal muita gente aí fala que ele sola até o Goku. O episódio começa com a associação de heróis batendo aquele papo sobre um ataque poderoso que acabou com aquele bicho antes de prejudicar a cidade. Os caras tava agradecendo a Deus que o Saitama conseguiu parar aquela lagosta gigante de um jeito muito sinistro. E era difícil de acreditar, já que esse era um feito que só o King teria poder pra fazer. Enquanto eles agradeciam por ter ele como aliado, o velho avisa que falharam em capturar o Silver Fang. E o cara do nariz de almôndega deixa claro que o Garou não era mais humano e sim um monstro. Inclusive, na próxima vez que ele se encontrar, tem que categorizar ele como uma ameaça de nível dragão. O gordão pergunta se era normal um humano enfrentar os heróis de classe S desarmado. E o narigudo também tava impressionado que o Silver Fang não venceu, mas pelo menos deixou ele gravemente ferido. Então talvez ele não ia ser reforço pra associação de monstros e isso era bom, né? Enquanto um tava mandando chamar o Blast, o outro disse que nem vale a pena tentar, já que esse cara não aceitava receber ordem de ninguém. Mas se a humanidade correr risco sério, com certeza ele iria vir ajudar. Do nada aparece um cara com beiço de linguiça falando que o filho dele foi sequestrado por um monstro. E já que fazia 24 horas de desaparecimento, um humano disse pra ele relaxar que essa operação vai ser comandada por ele. E esse aqui é o Sekingao e a marra dele tava lá em cima, hein? Quando aparece a gatinha da Tatsumaki, ela tava dizendo que não precisava enrolar e que era só chegar lá resolvendo. O crianção tava com o pirulito na boca e dizendo que tinha vários robôs subterrâneos investigando. E o coitado ia ter que ficar 2 dias trabalhando sem descansar. A Tatsumaki teve a brilhante ideia de sair explodir na cidade Z pra encontrar o esconderijo. Mas o mano fala que não dá pra esquecer dos reféns, né? E a gatinha disse que se não fosse isso, ninguém teria chance contra ela. E mesmo o cara avisando que os oponentes eram difíceis, a mina pergunta se ele só veio aqui pra ficar falando isso. Aí do nada sai um holograma do olho dele explicando que o mascarado ignorou todos os avisos e foi complicar a investigação por conta própria. O Ronnie Coleman da Shopee até se assustou. Mas como o cara nunca perdeu uma batalha, então a confiança dele era assim mesmo. Porém, o fato de não ter nenhum sinal dele desde ontem, talvez ele foi derrotado pela primeira vez. A gatinha disse que não tava nem aí e quem sobrou nessa equipe de merda. E o Sekingao fala que como o prazo era de 3 dias, assim que um herói estiver pronto, eles vão aparecer. Depois que um tempo passa, o samurai atômico queria saber por que tava demorando tanto. Aí como o negão explica e pergunta por que esse cheiro de sangue tava vindo dele, o mano fala que ficou retalhando várias criaturas desde ontem, mas nada de encontrar o esconderijo da associação de monstros. Mas ao descobrirem que esse lugar ficava na cidade fantasma, a mulher, que eu acho que não é mulher, falou que vai tomar banho. Só que de repente aparece um cara de cabelo azul todo amostrazinho dizendo que pensou que aqui ia ter pessoas de elite e não amiguinhos do samurai querendo fazer piquenique. O cara tava cagando tanto pra todo mundo que propôs colocar todo mundo correndo risco. E o samurai atômico deixa claro que os discípulos deles eram fortes e qualquer coisa eles protegiam o herói bonitão. Aí o Máscara Doce fala que só tava na classe C porque era mais fácil. E se ele quiser é só subir pra essa a hora que ele desejar. E agora os caras tava discutindo pra saber quem era o mais forte aqui. Lá na prisão, Puri pergunta se ele podia sair pela porta da frente. E o carcereiro fala que ele até pode, mas é bom lembrar que sempre que ele saía pra fazer missão era algo ilegal. E os policiais não gostavam da associação tratar um prisioneiro tão bem, mas dessa vez ia ser importante mesmo, já que surgia um cara com cabeça de gato transformando os presos em monstro e levando com ele. Então se esse grandão era mesmo um herói lá fora, ele queria ver o cara se vingando por eles. Antes dele aparece mais um crush dele entregando uma roupinha de coração e sabe lá Deus o que esses caras gostam, hein? Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Voltando pro pirralho, ele tinha expulsado todo mundo da sala e tava dizendo com o Metal Knight parar de fingir que ele não tava aí. O cara se bobear já tinha achado o esconderijo fazia tempo, mas ele quis fazer tudo do jeito dele pra variar. Mas isso é porque se ele falar, existiria a possibilidade de todos morrerem aqui e não só o refém. Aí como o cara queria fazer uma escolha racional, o baixinho fala que era mais fácil ele se juntar à equipe. E agora a gente acabou de descobrir que o monstro Orochi precisou de um único golpe pra destruir a armadura dele. Então não era a associação de monstro que ele tinha medo, mas era só questão de entender que o mundo podia acabar em perigo se eles confiassem em qualquer um. As horas tava se passando, o velho com beiço de linguiça tava xingando a associação de inúteis. E até traje de desempenho pro combate o cara tinha arrumado pro esquadrão entrar em ação. E ele tava falando que se o filho dele for salvo, então todo mundo aqui iria viver em luxo por gerações. E o Zumbiman aparece dizendo que tem quase certeza que é nesse prédio pequeno. Quando corta a cena lá pra casa do Saitama, aparece uma mina de respeito falando que foi culpa da irmã dela que o grupo Devasca foi aniquilado. Então quando ela chama pelo Saitama, aparece o velho calvo atendendo a porta pra ela. Isso porque o careca tava super ocupado jogando pra variar. O Genos pergunta o que ela tava querendo e o Silver Fang ignora completamente pedindo uma pomada. Aí como os caras não paravam de falar de jogo, a Nevasca ficou até sem reação. Quando o Saitama perguntou por que ela tava aqui, ela avisa que era uma emergência e que o esquadrão tinha sido aniquilado. E que não tava na hora de ficar jogando enquanto tinha uma associação de monstros super perigosa lá fora. Aí o careca vai lá e diz que acabou de chegar pra descansar e que não precisava ficar gritando não. O Genos avisa que não foi só eles que enfrentaram inimigos difíceis e que eles acabaram de chegar do combate. E a mina
respeitosa, até entendia o King estar aqui, mas o Silverfang aí já era demais. E o Coroa explicou que não tava conseguindo nem mexer a coluna direito. Pra ajudar, o velho calvo tava com o joelho todo lascado. E por um lado a Nevasca até entendia a fadiga de todo mundo, mas ela tava querendo entender porque o Saitama tava preocupado, mas não parecia. E ele disse que como tava tudo normal, então tá tudo de boa. Aí que ela surtou falando que só um louco acha que as coisas estão normais. O careca queria saber o motivo dela tá tão nervosa. E até o King teve que concordar com ela nessa. Quando a mina de respeito senta pra fazer uma reunião, ela pergunta se eles não viu o aviso da classe S. Mas como o Genos tava trocando soco, o transmissor dele derreteu e ele não viu nenhuma mensagem. E o do velho e o do King quebraram por causa daquelas ondas sinistras que saíram do soco do protagonista, né? A Nevasca disse que eles tinham que dar o próximo passo logo. Mas antes disso, o robôzão precisava de uns reparos, os velhinhos tinham que descansar, o King tinha um assunto pra resolver e a mina fala que então só tem ela e o Saitama. Enquanto ela dava um sermão falando várias coisas, o careca nem tava prestando atenção. E ela explica que o fato dos monstros fazerem uma aliança não é normal e que com toda certeza eles estavam correndo perigo. O Silverfang fala que se o garoto se unir a eles, aí todo mundo tava lascado pra valer. E o velho calvo diz que se eles tiver outro monstro gigante tipo aquela centopeia, a coisa ia ficar feia mesmo. O Saitama conta pro King que o caçador de heróis que ele tanto procurava caçou mais alguns heróis recentemente, mas aí como ele nunca vinha atrás dele, só podia ser algum preconceito por ele ser careca. Agora sim o nosso carequinha ficou empolgado e já até vestiu o traje falando que ia dar uma voltinha. O Genos até perguntou se ele sabia onde o garoto tava, mas o Saitama fala que era só procurar e depois dar um soco nele. Principalmente o mais importante que era comprar repolho lá no mercadinho. E a coitada da Nevasca tava achando impossível convencer o Saitama e seus amigos se juntarem a ela. Em algum lugar desse mundo aparece o garoto acordando sem se lembrar de tudo e querendo saber onde ele tava. Mas logo as suas dúvidas foram retiradas quando ele leu um papel da associação de monstro falando pra ele ficar quieto sem arrumar problema. O humano amassou o papel e tava reclamando da dor que ele tava no corpo. E pense em uma prisão boa, hein? Tinha até roupinha pra ele vestir. Aí como o cara é teimoso, a primeira coisa que ele fez foi sair enquanto se perguntava o que aconteceu com aquele velho desgraçado. Aquele grupo que tinha sido contratado tava implorando pelo perdão do monstro. Mas ele fala que não vai deixar ninguém fugir. E já que o superior deles deu esse traje personalizado, então eles tinham que lutar até a morte. Tudo isso foi culpa desse Megazord espadachim que tinha encontrado eles. E o seu nome era Deus Máquina G5. O garoto tava recebendo uma mensagem de telepatia mandando ele esperar um pouco e não sair daí. Megazord fala que esses trajes são tão poderosos que valiam muito dinheiro. Como só cada usuário podia usar, então era melhor manter eles vivos e usar como peões. E se você tava achando a animação ruim, eu descobri pra onde foi todo o investimento desse episódio. A Gasosa tava falando que ia treinar eles bem direitinho pra eles serem úteis de alguma forma. Aí bastou uma chicotada que geral começou a mudar e ela disse que os novatos tinham bastante potencial. Nessa que o Garou invade a sala todo posturado, o monstrengo fala que então ele acordou pelo visto. Aqueles bichos estavam gritando querendo saber se ele era um humano ou era um monstro. E o Marrento tava querendo entender o que é aquilo ali atrás. O motivo de terem trazido o Garou aqui é que a força demoníaca deles era muito imensa. Mas como tava faltando a organização de um líder, então eles queriam a ajuda dele pra ficar na liderança. O Sparma Negro disse que isso aqui era uma boa proposta, principalmente o jeito anti-herói e lobo solitário que ele tinha. Só que como aqui a coisa era séria, então o Lord Orochi queria uma condição, que era ele provar que era um monstro e trazer a cabeça de qualquer herói até amanhã. E ao ouvir que o Silverfang e seus amigos ainda estavam vivos, o cara ficou até sem acreditar. Agora apareceu um deus inseto e um estripador que eram de classe demônio, e a missão deles era seguir o Garou pra todo lugar que ele ia. Os vagabundos estavam caminhando perguntando onde estava o Sonic que eles tinham contratado. Foi só falar nele que o cara saiu do banheiro dizendo que odiava esse lugar, e que mesmo nunca querendo ter se aliado aos monstros, o que realmente importava era o seu novo poder pra acabar com a raça do Saitama. Enquanto isso, na cidade, tava tendo um protesto de um grupo de pessoas mandando geral se render de uma vez logo. Afinal, os heróis que eles tinham eram tão merda que com certeza os monstros iriam ganhar essa guerra. Ou seja, a cambada tava nada mais nada menos que querendo se aliar aos monstros. Como tinha um cara falando que preferia morrer do que se juntar com essas carniças, o mano do microfone mandou os soldados pegar ele pra usar como sacrifício. Bem na hora o garoto tava passando naquele lugar, mas antes de trombarem nele, o cara só precisou de um dedo pra derrubar os dois ao mesmo tempo. E ele disse que é uma vergonha esses idiotas pensarem dessa forma enquanto subestimavam a capacidade dos monstros. E o nível da humanidade era tão baixo que dava até um desânimo pensar que quando ele virar o monstro mais poderoso do mundo nem ia ser tão impactante assim. As notícias sobre o aumento de ladrões e desastres que estavam aumentando estavam se espalhando pelo mundo todo. E o Garou não achava justo os monstros cometerem crime só porque eles estavam livres. Enquanto ele caminhava, de novo tinha uma confusão ali na frente. Dessa vez era dois trabalhadores assustados com um bêbado brigando pra provar que a humanidade iria perder. Nessa que o Garou pede pro Pingus sair da frente, o cara até tentou atacar, mas nem deu tempo de piscar que a faquinha dele tinha sido quebrada,
e já tava bem perto do seu olho. Depois dessa aí eu tenho certeza que o cara entendeu o recado. Como o mano tava com fome, ele já foi bater um prato dizendo que isso aqui era comida digna de um mamute. Aí foi garfada pra cá, foi garfada pra lá, e como isso não foi o suficiente pra encher a barriga dele, o cara tava pedindo todas as carnes, saladas e bastante água. Agora que o rango chegou, a garçonete pensou que ele não ia aguentar. Só que o cara tava tão varado de fome que repetiu 2 vezes e estava assustando todo mundo que tava olhando. E depois de imitar o Luffy e beber aquele copão de água, agora sim ele tava satisfeito de verdade. O careca também tinha acabado de comer e disse que essa sim é uma refeição digna de um babuíno. Mas aí quando ele foi pagar a conta, o bobão tinha perdido a carteira e já tava suando gelado. E pra ajudar, se ele ligasse pro Genos, ele não ia atender já que tava todo quebrado. Se parecia que a situação tava ruim, imagina agora que uma voz tava falando sobre um grande sistema de segurança contra assaltantes safados e pessoas que não pagam a conta. O Saitama borrou a cueca de medo, falando que nesse caso é melhor ele nem avisar o garçom. Segundo ele, de todas as batalhas que ele já enfrentou, essa aqui foi a pior de todas esse ano. Essa que a nevasca aparece chamando ele, o cara tava em choque dizendo que foi tudo um mal entendido. E a mina tava mais perdida que cego em tiroteio. Essa beldade veio até aqui porque ela queria muito trocar um papo com ele. Afinal, já que ele queria tanto ir atrás desse caçador de heróis, então ela ia dar uma ajudinha pra ele. Ela até tava querendo 70% dos pontos como taxa, mas o cara tava ignorando tudo pedindo uma porção de batata frita. A mina de respeito diz que ele pode até ter chegado no top 7 da classe B rápido, mas a partir de agora não ia ser nem um pouco fácil de ir mais longe. Resumindo, a mina tava metendo louco querendo forçar ele precisar da ajuda dela pra ela sair ganhando alguma coisa em troca. E mesmo ele sendo um caso perdido, ela ia dar uma mãozinha pra ele. O careca não tava prestando atenção em quase nada que a Fukubi tava dizendo. Aí nessa que a porção de fritas chegou, o Saitama foi super cavaleiro dividindo com ela. A ratinha caiu na armadilha perfeitamente, o cabeça de ovo de avestruz tava dando um sorriso bem maluco. E pra variar, a iludida tava achando que essa expressão é de alguém feliz por estar trabalhando com ela. Aham, confia. Do nada alguém começou a gritar mandando pararem um ladrão que não pagou as contas. E essa foi a oportunidade perfeita pro Saitama fingir que ia combater o crime e mandar a nevasca pagar tudo. E a coitada não tava acreditando que ia ter que pagar, sendo que ela só comeu uma única batata. Voltando pro nosso menino monstro, ele tinha acabado de correr uma maratona e tava super cansado. Uma hora dessa era pra ele estar se recuperando na associação. Mas antes o trato era trazer a cabeça de qualquer herói pra eles. E o Garou fala que não tem lógica qualquer um se tornar monstro só fazendo isso. Afinal, monstros de verdade tinham que impor respeito e medo só com a própria presença. Embaixo tinha várias crianças fazendo bullying com o menino catarrento. Aí quando o Garou viu aquilo, ele só deu um gritão e os 3 pirralhos saíram correndo pedindo ajuda da mamãe. E mano, não queria falar nada não, mas se liga nessa merda aqui, cara. O cara tá descendo o morro sem nem andar, mano. Que merda é essa? O caçador de heróis fala que é patético ele ficar chorando e depois achar ruim quando alguém zoa ele. Então era pra ele tomar vergonha na cara e agir como um homem de verdade. Essa que o catarrento pergunta se era o velhote. O Garou fala que ele não era velho coisa nenhuma, que ele só tinha 18 anos. 18 anos, só se for 18 anos de academia, né? Fake Natty! Depois de mandar o garoto ir pra casa antes que algum monstro aparecesse por aqui de novo, o pirralho tava querendo chorar novamente e começou a pedir desculpa por ter fugido mais cedo. Isso porque ele tava lá escondido vendo tudo e queria entender por que os heróis cometeram o erro de tentar machucar ele. Afinal, o Garou sempre tava ajudando ele e sendo legal, então só podia ser um engano alguém achar que o Garou era um vilão. Aí como o pirralho não parava de falar, o garoto monstro pede pra ele calar a boca porque tava dando agonia. Bem na hora o Saitama apareceu e tava mandando esse caloteiro safado aprender a pagar a conta antes de ir embora. Mas como dessa vez ajudou ele, então o careca ia deixar passar essa. O Garou pergunta se ele só veio aqui pra isso ou não ia rolar nenhuma lutinha antes. Aí nessa que ele pergunta qual era o nome de herói do Saitama, o cara responde careca de capa. E o caçador de heróis não tava nem aí que ele era só um novato, já que todo tipo de herói tinha que ser exterminado por ele. O pirralho pergunta se é verdade que ele era um caloteiro e era melhor deixar isso pra lá. Mas o Garou tava tão irritado falando que a pior coisa era ele começar a amolecer e deixar os outros fazerem o que bem entender. Se já não bastava ele ter se sentido bem ao saber que o Silverfang tinha sobrevivido, ele não podia perder a essência de monstro que tava dentro de si, já que a cabeça de um herói que a associação queria, e ele ia ensinar pra esse careca nunca subestimar um verdadeiro monstro. Bom, ele até tentou, né? Mas o Saitama fala que não tinha muito tempo livre e muito menos ficar perto de um caloteiro. Depois de mandar o Garou pro além, o cara fala que não foi a intenção dele nocautear esse ladrãozinho safado, ainda mais fazer isso na frente de uma criança que é fanática por super-heróis. O careca até pergunta se esse pirralho já viu ele antes, mas claro que a resposta é ser não. Aí depois de dar uma olhada no catálogo de heróis, o coitado ficou até triste quando percebeu que o nome dele nem tava ali na lista. E o garotinho queria saber quem era aquele cara esquisito. Depois que o tempo se passa, o Garou finalmente acordou, mas não tava entendendo nada. Dessa que o catarrento lembra ele do que tinha acontecido, o mano não tava acreditando que ele tinha perdido e pergunta que tipo de herói era aquele. De repente uma voz diz que então esse é o fracassado que quer ser um monstro. Aí quando uma espada aparece, era logo o estripador dizendo que esse verme não queria ser como eles. O deus inseto também tava lá concordando que esse humano não tinha o necessário pra entrar pra associação. O caçador de heróis pede pra criança
criança sair daqui porque eles vão ter uma pequena conversa agora. E pra variar, o Catarrento tava em choque de novo e se tremendo de medo. Isso porque no catálogo dele tinha uma página onde dizia que esse maníaco sequestrava várias crianças. Então o pirralho queria saber por que o rei dos estripadores estava aqui bem na frente dele. O Garou até mandou ele levantar e ir embora logo, mas o doidão tava vindo bem devagar dizendo que nem queria ter feito um amiguinho dele chorar. Só que como as coisas mudaram, esse era o melhor momento pra picar ele todinho. E enquanto a katana rastejava pelo chão, o Garou manda esse pirralho não sair de trás dele. Lá na associação de monstros, o periquito invade a sala perguntando por que um insetão e um estripador foram lá sendo que era uma missão só de observar. O Gyoro fala que eles poderiam se dar muito bem, mas a galinha do deserto deixa claro que aqueles dois idiotas nunca seguiam ordens. Então a realidade é que eles iam se empolgar e matar o Garou a qualquer momento só por prazer. Na verdade era exatamente por esse motivo que o bicho deixou eles juntos pra promover a capacidade dele. Sim, o garoto ia despertar uma mentalidade melhor e enfrentar verdadeiros oponentes pela primeira vez. O Avestruz pergunta o que ele tava tramando de verdade. Ao perguntar de onde o Lorde Orochi veio, o bicho fala que ele acha que é uma criatura ancestral ou alguma coisa do tipo. Mas na verdade o cara acabou de revelar que o Lorde Orochi também foi um humano, mas depois de muitos sacrifícios ele atingiu a forma perfeita de um rei. E já que foi ele que criou o Orochi, era só deixar a responsabilidade com ele, já que ninguém mais sabia o segredo pra fazer alguém ser capaz de se tornar um Lorde. Em outro lugar da cidade, o Zumbi-Man diz que tava de olho em tudo e que mais ninguém saiu ou entrou de lá além do gorila. Não tinha mais ninguém ali e esse seria o melhor momento pra ele descobrir por que eles estavam trazendo equipamentos e substâncias misteriosas. Então agora tava na hora de olhar mais de perto porque só podia ser nesse lugar. Voltando pro Garou, a dupla de monstros avisou que foi o Gyoro que pediu pra eles avaliarem as suas habilidades. O caçador de heróis já tirou a faixa e o estripador fala que esse aí é o esquisito pensando que é um monstro, e o mano fala que tava cansado desses caras, que era melhor esquecer essa confiança toda aí. Só que o estripador e o insetão diz que se ele realmente fosse um monstro ele já teria matado essa criança. Afinal, um monstro abandona toda a sua humanidade e não fica ajudando pessoas. E se realmente ele quer ser da associação, então ele tinha que mostrar ser confiável antes. E o maluco da katana fala que ele não precisava de um peso morto na equipe dele, ainda mais pra alguém que tomou um soco e saiu voando pra longe igual merda. O Garou mandou o moleque embora logo, mas as pernas dele tava tremendo tanto que nem dava pra se mover. Aí que o cara começou a gritar mandando ele nunca esperar a ajuda de alguém só porque ele não consegue se mover. Então é nesse momento que ficar mais forte era a coisa certa a se fazer. Quando o estripador veio pra cima deles, finalmente a gente tá vendo uma animação se mexendo de verdade. O pirralho quase tomou um furo no olho, mas o Garou travou os movimentos do canal e foi só mandar um chutão que o estripador saiu voando pra longe. De novo o pirralho tava ouvindo que era pra ele correr, mas o maluco das espadas fala que não vai deixar nenhum inimigo fugir. O insetão diz que só um covarde acha que é um monstro sem nem ter matado uma única alma antes. E ao ouvir isso, o nosso garoto monstro fala que odiava essa forma de pensar e que eles podiam vir tranquilo. E enquanto o Zumbi-Man caminhava, ele fala que precisava acabar com essa organização antes que ele destruísse o mundo. O gorila pergunta se era mais um cliente, mas o detetive fala que já conhece esse disfarce sujo. E como o macacão não queria colaborar, o maluco puxou uma pistola dizendo que ia acabar com eles. Só que como o gorila avisa que a casa da evolução já tinha sido destruída, o Zumbi-Man não podia acreditar que isso aqui foi tudo um engano. Depois desse mal entendido, o detetive entrou para ter uma conversa com aquele doutor maluco. Ele tava falando que não sabia que a criação dele tinha virado uma cobaia da Casa da Evolução, e que por sinal ele foi o único com sucesso nos experimentos de imortalidade. Fazia 10 anos que o Zumbi-Man tinha assumido e já tava querendo descer a machadada nele. Mas isso é porque ele tava querendo saber o motivo da Casa da Evolução ter sido destruída. O Kabuto 2.0 falou que foi por causa de um poder que superava tudo que ele já viu nesse mundo. Um careca de capa que quebrou o limitador. Todos os seres do universo tinham um limite exato de crescimento, né? E nem adiantava ter muita força em excesso, já que isso fazia você falhar ou até perder sua própria humanidade. E o doutor tava afirmando que Deus projetou cada criatura com limite. Mas depois que o Saitama fez aquela baguncinha na primeira temporada, aí mais nada parece ter sentido. E enquanto o discurso rolava, o garoto tava em um combate frenético com o espadachim maluco. O cara meio que ativou o hack da observação e tava desviando de tudo que é golpe. Daí foi só o insetão aparecer mandando um soco, e depois de mandar ele pra longe, o caçador de heróis tava levando um choque. Mas isso não adiantou de nada não, tá, meu parceiro? Porque o cara tava indo pra cima sem se importar com o que ia rolar. Voltando pra explicação, o doutor tava falando tanto que o Zumbi-Man pensava que essa lenda nem precisou de nada então. E quando o doutor ia falar qual foi o preço disso tudo, ele fala que foi ficar careca. Mas claro que não foi só isso, né? O Saitama também sofria com a solidão e mais nada era empolgante pra ele. E o Kabuto 2.0 tava deduzindo isso por causa da expressão triste no rosto dele, mesmo depois de ter derrotado a criatura mais avassaladora que ele criou. O Zumbi-Man tava debochando que o problema deveria estar dentro da cabeça desse louco, isso sim. E que ele já tinha visto monstros ignorando a imensa força deles. Só que o doutor tava tremendo dizendo que o careca de capa era muito diferente. Normalmente as pessoas viravam monstro por se sentirem inferiores e quererem descontar as coisas. Ou então outras criações de respeito que podem
podem ter outras transformações devido à sua genética, mas nesse caso nem alienígena, nem monstro do mar, nem os grandes heróis que nasceram com talento pra salvar o mundo. Nenhum deles era como o Saitama, que era um Zé Ninguém, só com trabalho duro ele quebrou o limitador. E pra você que tá mais perdido que meu pai que não voltou até hoje, o grande e supremo careca chegou nesse nível, fazendo 100 abdominais, 100 flexões, 100 agachamentos e correndo 10 km por dia durante 3 anos. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ah, eu esqueci de avisar que tem que comer só uma banana de manhã e não pode usar ventilador e nem ar-condicionado. Que calor da desgraça! O doutor falou que um dia eles podem se encontrar, já que ambos são heróis. Mas o detetive não tava botando muita fé nessa história não, hein? Voltando pro nosso garoto monstro, ele tava se garantindo, já que nenhum deles era mais forte que o Silverfang. O estripador tava cagando se esse cara era forte, que eles iam ganhar, já que era 2 contra 1. Só que o garoto nem deu ligança e cuspiu o dente quebrado, dizendo que já tinha aprendido os movimentos de cada um deles. Mas aí tinha que ser o menino catarrento pra atrasar tudo virando refém. O slime estragada tava querendo se vingar daquilo que aconteceu uns dias atrás, e como o mano se distraiu, aí foi questão de 1 segundo e as costas dele foi perfurada, e ele tava apanhando mais que bateria em show de rock. Se não fosse o deus dos insetos, o estripador teria perdido o controle e matado ele com certeza. E depois de sair feliz, já que estraçalhou uma pessoa, o pobre garoto ficou lá jogado no chão. A casa do careca, o Genos tinha pedido pra assistir o grande King jogando pra aprender umas técnicas, mas como o herói mais falso que nota de 3 reais tinha zerado o jogo, o robôzão fala que ia demorar pra chegar no nível deles ainda. Os velhinhos tava questionando cadê aquele careca safado que não aparecia nunca. O Genos tava achando que ele era tão determinado que só ia voltar depois de encontrar a base dos monstros. King sabia que ele era forte, mas dessa vez até ele tava preocupado. Foi só falar nele que o homem chegou todo sujo dizendo que se envolveu em um desastre. Aí os caras ficou em choque pensando que rolou algo sinistro, né? Mas antes de falar, ele queria saber por que a casa dele tava apertada uma hora dessa. Quando a galera pergunta qual foi a imensa catástrofe que aconteceu, o careca fez mó drama pra dizer que perdeu a carteira que tinha 6.000 ienes. O Silverfang fala que achou que ele tinha encontrado o Garou, né, pô? E bem na hora o careca fica apavorado falando que esqueceu daquele cara que tentou roubar o restaurante. E não, o cara até agora não percebeu que conheceu o Garou e tava preocupado com o repolho que ele esqueceu. Fala sério, mano. Saitama já bateu nele acho que umas 5 vezes e até agora ele não percebeu. Quando a gatinha da nevasca apareceu, o robôzão mandou ela contar o que ela queria logo. A mina veio trazer o repolho dele com muito ódio nos olhos pra variar. E o lesado agradeceu dizendo que agora ele vai comer um caldo quente bem de boa. A nevasca pergunta se ele não tinha nada pra dizer e ele agradeceu de novo. Só que a gatinha perdeu a linha falando que não esqueceu que ele fez ela pagar a conta e saiu correndo, não. E se parecia que não podia piorar, o cabeça de ovo confessou que não tava prestando atenção na conversa. Depois de fazer uma leve análise, o Genos estava achando que ela também queria ser discípula do mestre dele. Do nada uma aproximação muito rápida estava chegando e o cara não queria pedir ajuda pro Saitama porque ele tava super acabado por ter perdido a carteira, tadinho. Aí como sobrou pro King, o maluco tava se cagando por dentro, já que ele era uma farsa e o Genos não sabia. Bom, pra sorte dele era uma espécie de robô que parecia amigável pelo visto. E quando o capacete abre era o Dr. Fédido vindo saber como ele tava depois daquela batalha toda. Como o robôzão fala que foi o Saitama que resolveu tudo como sempre, o doutor ficou feliz dizendo que era um prazer conhecer o famoso sensei. E o careca nem deu atenção e mandou ele tirar esses sapatos logo. Depois que corta a cena, o velhote tava dando um discurso, mas o prata não tava nem ligando. Isso porque ele tava querendo que todo mundo saísse da casa dele porque tava apertado demais. Mas o velho tava preparado e trouxe um kit de carne de extrema qualidade como agradecimento pra ele. E agora sim o safado tava todo educado, dizendo que eles tinham que conversar mais vezes e pra ele aparecer aqui. E a gatinha fala que se soubesse tinha feito isso pra recrutar ele antes. Depois de perguntar se tinha vinho aqui, a mina tava querendo mandar até na janta do cara. Aí que o Saitama surtou mesmo e mandou todo mundo embora da casa dele e logo, lá na associação de monstros, o espadachim maluco tava metendo louco que o Garou atacou eles do nada e sem querer o cara morreu. O Gyoro fala que ele não é besta e queria a verdade logo. E o insetão fala que ele era só um humano meia boca pensando ser um monstro. O monstrengo tava achando engraçado eles estarem tão machucados assim. E o estripador até confessou que aquele pirralho era mais forte do que parecia. O catarrento tava desesperado lembrando do que aconteceu com o Garou. E pra ajudar esse espadachim maluco tava querendo descontar toda a raiva dele nessa criança. Mas como o Gyoro mandou ele parar de palhaçada porque os heróis classe S podiam chegar a qualquer momento, vários monstros estavam reunidos se preparando por verdadeiro caos. A galinha do deserto tava pensando em se tornar um rei lá na frente. E a Super S tava com muita abundância e respeito treinando os escravos dela. Tinha até um monstro que se tornou uma lenda depois de alisar o cabelo. E os prisioneiros que viraram monstro por causa desse gato e estavam ansiosos pra acabar com a vida do Puri. A Cambara tava se garantindo que tirando o Lag Speed Flash, todos os outros heróis eram fáceis de derrotar. E aqueles dois malucos que apareceram antes tava tirando um X1 sincero pra dar aquela aquecida
parecida antes, né? E depois de muito PNG, finalmente a gente tá vendo uma animação decente, hein? Foi soco pra lá, foi soco pra cá. E depois de explodir tudo, os caras saíram voando um pra cada lado e um maluco de cabelo verde tava subindo na cachoeira igual um ninja. E ele até tinha os poderes sobrenaturais, mas segundo ele não ia precisar usar contra aqueles vermes. E enquanto isso, o Sonic tava lá cagando, perdendo peso e achando que tava virando um monstro também. Depois que o Estripador começa a levar o pirralho pra cela, o G5 aparece com a cabeça do Metal Knight falando que vai analisar isso depois. Agora que o Catarrento Medroso foi jogado dentro da prisão, o filho do cara de beiço de linguiça tava lá também. E não faz nem um minuto que o cara tá na cela e ele tá tendo que dar doce pros outros sendo chamado de inútil ainda. O Mimadinho fala que já que o pai dele é importante, vários heróis iam vir salvar ele, então o pirralho tinha que ser o subordinado dele agora. E o Melequento manda eles tirarem o cavalinho da chuva porque qualquer um que tentar entrar aqui vai morrer. De novo o Amostradinho tava querendo falar mais alto que o Metal Bat ia matar todos os monstros sozinho. E enquanto o Slime de Cocô dava risada, o Catarrento disse que infelizmente vários daqueles heróis tinham ido de Vasco. Todos os monstros estavam se garantindo que ia acabar com a raça de qualquer heróizinho que tentar entrar no esconderijo deles. E bem na hora que o Lorde Orochi apareceu, o Garou ainda tava jogado no chão, mas dessa vez a mão dele se mexeu. Mas que porra é essa, hein? Delicioso. Agora